E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer mais uma live aqui sobre um tema muito importante, né? Que é o nosso Agosto Dourado. Vou convidar agora o professor Eduardo Paulino. Oi, Vitor. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Eu tô com cara descansada, mas dá pra ir. Dá pra ir. Cara descansada, voz descansada, mas dá pra ir. É sempre um prazer imenso, Vitor. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá aqui. É sempre um prazer imenso compartilhar conhecimento com profissionais, assim como você, né? Um professor que aí tá trabalhando com a gente no GHF. E só tem coisas boas a falar de você. E você topar fazer essa live comigo é muito legal, né? Porque nem todo mundo tem essa ousadia que eu tenho, que você está tendo, né? Então, tá sendo muito interessante a gente abordar aí um tema muito legal hoje em dia, que está se falando muito, né? Que é o que nós vamos falar. Então, eu quero te agradecer, primeiramente, né, pela essa oportunidade de estar querendo dividir comigo o seu conhecimento com os demais alunos, com seus alunos aí, com os meus alunos, com ex-alunos, com as pessoas que seguem o curso. Isso é muito legal. Com certeza, eu tenho que agradecer nossa segunda live, né? Custou um pouquinho É, para eu aparecer de novo, mas conseguimos. E é um tema muito importante, né, para nós profissionais da saúde, para os nossos alunos, até para quem tem uma pessoa ou alguém em casa amamentando. Eu acho que é um tema muito importante e é de fato muito legal dividir isso com você, algo que está no nosso dia a dia, que está na nossa vivência, nos nossos pacientes, algo que a gente vai agregar um pouco, né, com os alunos. E muitas das vezes a gente faz uma troca, talvez até de experiência com pacientes, algumas gestantes, coisas que elas trazem da família, da tradição, que a gente às vezes nunca ouviu falar, mas que realmente acaba sendo aquela questão de mitos e verdades. O que que é verdade, o que que é mito, o que que é uma tradição, exatamente né? isso. E a gente vê muito isso Exatamente. no nosso dia a dia. E é muito legal a gente É, poder estar trabalhando esse tema. é muito bom mesmo. A gente, na outra live, a gente teve quase 500 visualizações. Sim, E se você chegou a ver, né? Isso é muito legal. Eu e o Vitor, gente, nós preparamos um tema muito legal referente a esse mês, né, que é o mês de agosto, que atualmente, né, atualmente não, isso vem de um tempo, vem se comemorando o Agosto Dourado, com um incentivo ao aleitamento materno, né, durante um mês de incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Então, a gente vai falar sobre o tema de Agosto Dourado, como rosa, como tem o novembro azul, como tem o dezembro vermelho, setembro amarelo, que é do suicídio, tem o agosto dourado na saúde aí, que fala do leite dourado, né, em relação ao aleitamento materno. E como surgiu essa questão do agosto dourado? Realmente é uma coisa assim que ninguém nunca pensou e parou para pensar por que do agosto dourado? Por que dourado? Dourado porque o leite ele se refere a ouro, né? Cor de ouro, amarelo. Então, denominou-se pela Organização Mundial de Saúde o agosto dourado. Mas a história da Semana Mundial do Aleitamento Materno, na verdade, teve início em 1990, tá? Em 1990 que teve início essa história
da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que hoje é um mês, antigamente era uma semana, agora se tornou um mês ao incentivo ao aleitamento materno em 1990, quando, na verdade, nessa época, em 1990, muitas crianças, né, sofriam de doenças prevalentes na infância, por falta do aleitamento materno exclusivo, sofria de diarreia, desinteria, infecção intestinal, pneumonia, isso tudo pela alimentação que a criança vinha adquirindo com os alimentos industrializados, e a mãe, porque tinha que trabalhar, porque tinha que deixar de dar o peito, dava só 2 meses, eu falava que não tinha leite, eu não produzia leite, o peito não produz leite, aquela coisa toda, acabou essas crianças desenvolvendo, né, essas doenças prevalentes da infância, desidratação, desnutrição. Hoje em dia a gente tem um programa da atenção integral à saúde da criança decorrente às doenças prevalentes da infância. Então foi a partir de 1990, né, que houve a história do aleitamento materno, devido a essa não mortalidade, mas esse índice aumentado de doença prevalente na infância nessa época. Houve o encontro da Organização Mundial de Saúde com a Unicef, e em 1991 foi fundado a Aliança Mundial Ação Pró-Amamentação. E só em 1992 foi comemorado em todo o país e todo o mundo o mês Agosto Dourado, dedicado ao incentivo à amamentação. E eu estava pesquisando, Vitor, e vi que o Congresso Nacional Brasileiro instituiu uma lei, né, uma lei 13.435, favorecendo ao mês de Agosto Dourado, conhecido como um símbolo a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada, como eu falei anteriormente, está relacionada ao padrão ouro da qualidade do leite materno. Realmente, o leite materno é uma qualidade padrão ouro. Como eu falei anteriormente, esse início aí do Agosto Dourado foi a partir de 1990, quando muitas crianças tinham muito índice, né, de doença prevalente da infância, por falta do aleitamento materno exclusivo, e sim sendo substituído por alimentação totalmente industrializada. E o mês de Agosto Dourado celebra a promoção, a proteção e o apoio e incentivo às mães a amamentarem. Então, a gente tem que, nós profissionais de saúde, eu, professor Vitor, vocês técnicos de enfermagem, vocês futuros enfermeiros ou técnicos que estão aí, temos que incentivar esse aleitamento materno exclusivo, né? Alimentar a criança, preconizado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, porque isso vai favorecer a saúde da criança. Na verdade, a primeira vacina que a criança ganha, o melhor alimento que a criança tem na infância é o leite materno, tá? É a questão mais completa, né? Porque, assim, como a gente já tocou um pouco no assunto, a gente tem muito mito, né, no nosso meio. Dizendo que o leite é fraco ou que não produz tanto leite assim, mas, assim, são coisas do nosso dia a dia e que a gente precisa desmistificar essas falas. Então, eu andei... Eu até tenho um vídeo, depois eu até disponibilizo se alguém quiser, informe aqui, a diferença entre duas crianças. Uma que foi amamentada exclusivamente até os 6 meses e a outra que foi amamentada até 2 meses. Então, assim, quando ela cresce futuramente, a diferença até na arcada dentária, a diferença da saúde dessa criança, ela é muito mais prejudicada. É uma criança que sempre vai apresentar uma imunidade mais baixa, ela sempre vai apresentar algumas doenças prevalentes da infância do que uma criança que foi amamentada exclusivamente 6 meses. Então, uma criança exclusivamente amamentada durante 6 meses, ela tem uma saúde um pouco mais forte, ela tem uma imunidade melhor, ela tem um desenvolvimento de peso, altura, desenvolvimento até cognitivo, uma consciência muito mais abrangente. Sem falar, né, que assim, traz muitos benefícios para a mãe, para a família. É uma oferta, como o professor Eduardo falou, uma oferta ouro. E assim, é um alimento tão importante e é gratuito.
não é uma questão que vai interferir na economia da família quando a criança nascer. É algo que a criança já tem já disponível, né? Quando a mãe tem essa disponibilidade, tem essa vontade de amamentar, traz muitas necessidades e muita criação de vínculo entre a mãe e o bebê. Eu acho que une um pouco mais a família. É, um dos benefícios também, né, para a mulher, a questão do útero, ele volta muito mais rápido, né, ao tamanho normal. Ocorre também a questão da diminuição de peso, porque muitas ficam com aquela questão, engordei 10 quilos na gravidez, 15 quilos, nunca vou voltar ao meu peso normal. Então isso é um mito que a gente consegue, vocês, né, as mulheres conseguem voltar sim, mas precisa daquela via de mão dupla. Elas precisam se doar nesse momento e elas vão ter uma resposta muito boa desse bebê. O aleitamento materno, assim, Pito, o aleitamento não é só importante para o bebê, também é importante, como você falou aí, para a mãe, uma vez que fornece, né, nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa criança, né, favorece vários nutrientes necessários. Ele tem que ser exclusivo a partir de até 6 meses de vida da criança. Se a mãe quiser amamentar até 2 anos, ótimo para a criança, maravilhosamente bem. Mas o certo é amamentar os 6 meses de vida da criança, né? E existe, além dessa união, mãe, feto, mãe, bebê, esse afeto, isso já é da natureza. Assim que o bebê tem o período de expulsão do útero, coloca logo em cima da mãe, ele vai logo em direção ao peito. Parece que ele sente o cheiro do peito da mãe, e ali o choro dele para, exatamente, ele fica quietinho, só sentindo um cheiro, tentando achar o bico do peito para poder ali saber que é a mãe dele. E é o vínculo, né, como você falou, é o vínculo realmente que a mãe tem com o bebê, que o bebê tem com a mãe. Eu acho o gesto de amamentar um gesto lindo, né? Muitas mulheres não acham, algumas mulheres não acham, tem homens que não acham, mas eu acho um gesto lindo, além da importância do desenvolvimento, dos nutrientes para a vida do bebê, protege o bebê contra infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias, protege a criança contra alergias, diminui riscos de hipertensão, colesterol, diabetes a longo prazo e futuras que a criança pode se desenvolver. Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal, como o Vitor falou, a questão cognitiva, o desenvolvimento de crescimento, ajuda, como o Vitor falou, vou ressaltar aqui a questão do útero voltar mais rápido, né? Ele tem aquela tonia uterina, o útero evolui, volta para o tamanho normal, de acordo com a amamentação, reduz o risco de hemorragia pós-parto, lá no puerpério, quando a mulher está amamentando, diminui o risco de câncer de ovário e de mama. Para quem não sabe, amamentar é um fator muito importante, é uma vantagem muito importante que aquelas mulheres que amamentam bastante, né, sem medo de dar o peito, achando que o peito vai cair, que a gente vai falar isso daqui a pouco, isso diminui muito o risco de câncer de ovário, câncer de mama, diminui risco de gravidez nos primeiros 6 meses, né? Quem amamenta durante 6 meses tem o risco de engravidar nos primeiros 6 meses e estreita, né? Como a gente acabou de falar, estreita os laços entre a mãe e o filho, né? E isso é muito importante. Ângela, a gente vai responder a sua resposta quando o bebê rejeita o seio da mãe. Nós vamos responder essa resposta. Tá, eu vou anotar aqui quando o bebê rejeita o leite da mãe, é porque é algo que está acontecendo, né? O bebê não vai rejeitar assim de qualquer jeito. A gente vai falar sobre isso. E o que é importante saber sobre a amamentação, né? Como o Vitor falou, muitos mitos cercam o aleitamento materno e pode confundir a mãe em relação à amamentação, que acontece muito. Né? Então, eu só quero que, para quem chegou agora, entenda que nós estamos falando sobre o agosto dourado, o incentivo ao aleitamento, o peito cai, a gente vai falar isso, o aleitamento materno, tá? Que é o agosto dourado, sobre o aleitamento materno, é uma história da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que teve início, vou repetir um pouquinho, Vitor, porque tem gente que entrou agora, né?
teve Sim, início em 1990, pelo índice de ter várias crianças com doenças prevalentes na infância. Para quem está estudando em saúde pública, procura ler um pouquinho sobre o Programa da Atenção Integral à Saúde da Criança, que vai saber o que eu estou falando de doenças prevalentes na infância, desnutrição, desidratação, diarreia. Então, a partir daí, uniu-se a Organização Mundial da Saúde com o Unicef para criar a ação pró-amamentação, e só a partir de 1992 teve essa comemoração em todo o país, né, dedicando incentivo à amamentação, que é o aleitamento materno exclusivo, a gosto dourado, porque o leite se refere a ouro, né, que é a primeira vitamina, a primeira imunidade que a criança recebe, e para isso foi criada uma lei, né, pelo Congresso Nacional Brasileiro, como eu falei, Lei 13.435, que obrigatoriamente faz com que exista em todos os programas de saúde, né, do país inteiro a comemoração do Agosto Dourado com incentivo ao aleitamento materno totalmente exclusivo. Claro que tem que ser exclusivo até 6 meses. Né? A gente incentiva como enfermeiro, isso vem lá do pré-natal, essa orientação é dada pelo enfermeiro lá no pré-natal, na clínica da família, onde ele orienta sobre se tem mamilo protuso, plano invertido, se está tendo produção de leite ou não, a importância dela amamentar, ainda mais se for o primeiro filho, isso aí vem lá do início, e orientar ela que ela vai amamentar até 6 meses. Se quiser amamentar até 2 anos, ótimo para o bebê, como o Vitor falou, o bebê vai sim. ficar totalmente mais saudável, mais nutrido. E o Vitor falou assim, realmente a gente vê diferença. Você vê criança que amamenta mais, mama mais peito, é aquela criança mais sadia, né? Eu tenho isso por experiência. Eu mamei mais peito do que meu irmão largou o peito mais cedo. Eu já fui um cachorrinho, né? Um cabritinho. Fiquei mamando, que quase fiquei obeso de tanto mamar. Então, meu irmão teve mais doenças do que eu. Eu nunca fiquei internado quando era criança. Meu irmão já ficou internado várias vezes, né, quando era criança. Porque realmente pode ter sido porque não amamentou corretamente, não pegou o peito corretamente. Exatamente. Não sei. Depende do que a mãe está ofertando aí. Quando a gente fala aleitamento materno exclusivo, é o aleitamento materno exclusivo, é só o peito. O peito é o fator, é a fonte de nutriente ideal para o bebê. Não é água, não é chazinho que a vovó fala, não é nada para isso, não é nada para cólica, para nada. É somente o leite materno. Se é exclusivo, é só exclusivo. Agora, se você ofertar, né, algo entre a mamada com menos de 6 meses de vida dessa criança, essa criança vai rejeitar o peito. Exatamente. Porque está pegando gosto por outras coisas que você está oferecendo a ela, a não ser o peito. Então, a amamentação tem que ser exclusiva durante 6 meses. É ideal, amei sua blusa, Vitor. É ideal por 6 meses. Você está todo chique, eu estou todo Ah, bagunçado. que isso, que nada. Então vamos lá, Eduardo. Vamos falar. Eu separei algumas falas aqui, até de mulheres, né? Que a gente vai brincar um pouquinho se é mito ou verdade essas falas. Aí a gente vê qual é a interação aí dos alunos, ex-alunos e da galera que está assistindo também a live. Então vamos lá para a primeira Vai lá, fala. me pergunta. Vamos ver se eu consigo responder. Mitos e verdades sobre a amamentação. Faz Ah. bem à saúde do bebê? O que você acha? Se faz bem para a saúde do bebê, aleitamento Isso. materno? Faz, claro, muito. O Muita bebê coisa, fica né? mais sadio, muita Mas, coisa. Como a gente acabou de falar, a criança fica mais sadia, tem a facilidade de não pegar doenças infecciosas, aumenta o sistema imunológico, o sistema cognitivo, o sistema motor da criança, desenvolvimento bucal e favorece muito mais. e uma Aí, ó, outra coisa Cristiane falou, importante. faz. Uma outra Ah, coisa importante, uma criança que amamenta, né, que é amamentada exclusivamente 6 meses, ela tem um sistema gastrointestinal muito melhor. Então, ela sofre menos cólica, ela sofre menos possibilidade de apresentar úlceras e gastrites, né? Então, assim, todo um preparo, tem uma mastigação melhor, a arcada dentária vai ser muito mais desenvolvida, vai ser aquela criança que não vai precisar, talvez, usar os aparelhos, né, dentários nem tão cedo, tem os ossos muito mais fortes, então ele faz realmente bem para a saúde do bebê como um todo. Segunda fala, meu leite é fraco. Existe leite fraco?
Não, Mito. eu acho que não. Mito. Existe? Mito. Não existe leite fraco. Cada Leite, mãe produz realmente, um não, leite. Cada não mãe ela existe leite produz um fraco. leite adequado à necessidade do bebê. Então, se a criança mama regularmente, ela tá ganhando peso, a mãe pode ficar super tranquila, né? Porque às vezes a mãe acha assim, meu bebê não tá ganhando peso como deveria. Porque as mães, né? Eu sempre falo isso para minha turma, que desnutrição não tem nada a ver com ganho de peso, né? A criança pode ser uma criança obesa, pode ser uma criança super gordinha e pode ser desnutrida. Então, assim, desnutrição tem a ver com nutrientes. Então, não tem a ver com peso. Então, assim, não existe leite fraco. O que acontece é uma confusão, né? Já que a mãe, ela produz tanto colostro quanto leite mais maduro. Então, se a mãe, ela tá dando somente aquele primeiro leite, né? Ela fica trocando de seio toda hora. Dá só aquela primeira parte, aquele leite mais aguado, que é o colostro, aquele leite mais transparente. Esse leite, essa primeira oferta, realmente não vai ajudar o bebê a ganhar peso. Porque o leite mais maduro, mais gorduroso, que vai ajudar o desenvolvimento da criança, vem logo após o colostro. Então, a mãe, ela precisa, já estou até falando um outro ponto, ela precisa esvaziar essa mama para trocar de seio. Vamos lá. Você está falando uma coisa muito importante que muita gente não sabe, né? Uhum. Existe três fases do aleitamento materno, três fases, né, do aleitamento materno. Existe a fase em que há a produção do colostro, né, que é o líquido mais, é um leite mais espesso e amarelado, que surge antes do parto e continua sendo produzido até por volta de 7 dias após o nascimento do bebê, Sim. né? Que é, essa é a primeira fase. Depois tem a fase de transição do leite materno. E depois vem a fase de leite maduro, que é o leite vai ficando mais grosso, mais amarelo, né? Mais Uhum. gorduroso. Então, o mais gostoso para a criança é a primeira fase da produção do colostro, né? E a fase de transição, que é ali que estão as vitaminas, estão as vacinas e as imunidades que a criança vai precisar. A parte do leite maduro, que é o leite que está mais grosso, mais amarelo, é bom, é ótimo, mas é a parte mais gordurosa, que vai criar mais nutrientes e energia para o feto, para o bebê. E aí, quando ele já Exatamente. dá a partir de 6 meses, ele está deixando de mamar já nessa fase madura do aleitamento materno. Então, para quem não sabe, existem três fases da produção do leite materno. Tem a produção do colostro, né, que é o leite, o líquido mais espesso, amarelo, que surge antes do parto e continua sendo produzido ali até por volta de 6 dias após o nascimento do bebê, que é a primeira vitamina que o bebê vai produzir. Claro que nessa instância, nesse momento, o colostro, para quem tem pouco leite, que fala que está produzindo pouco leite, sai em pouca quantidade, o leite vai aparecer na parte do colostro, conforme o bebê vai tendo aquela sucção adequada ali no mamilo, na auréola da mãe, e conforme o bebê vai sugando mais produção de glândulas mamárias, o leite vai tendo ali para aquele leite. Depois vem a fase de... perdi aqui. A fase do leite de transição, que é aquele leite que vai transitar para o bebê as vitaminas, os nutrientes que a mãe tem no organismo. E tem a fase do leite maduro, né? Igual o Vitor estava falando, tem pouco leite, produz pouco leite. Não, o leite só vai ser produzido de acordo com a sucção do bebê. Né? Exatamente. Se a mãe não der o peito pro bebê, o bebê não vai mamar, não vai sair nada aqui, vai secar. Exatamente. Ângela está perguntando, é normal perder peso no primeiro mês de vida? A gente vai chegar nesse Quem? ponto O também. bebê? É, é normal o bebê perder Não. peso no primeiro mês de vida. Na verdade, é ao contrário, né? Ele Não, precisa. não é normal. Quer responder ou quer que eu responda Pode aqui? falar. Não, não é normal, Ângela, o bebê perder peso
nos primeiros meses de vida, né? Se ele nasce com 3,4 kg e 500 gramas, conforme ele vai amamentando, ele vai aumentando de peso, né? Ele vai aumentando de peso. Isso aí na consulta do puerpério e lá na triagem, o enfermeiro ele vai avaliar essa questão de curva, né, de medidas antropométricas desse bebê. Então, se ele nasceu com 3 quilos mês passado, com 3 kg 400 e 500 gramas, por exemplo, mês passado, de parto normal, e hoje ele vem na consulta e está com 4,10 kg, não, ele não está ganhando peso ideal para uma criança que passou de um mês. Era para estar com 5 quilos e pouco aí, mais ou menos, uma criança que está com um mês de vida. Ele não pode perder peso, o bebê. Isso aí não é normal. Um bebê com menos de um ano perder peso. Esse tem que ser uma criança que tem que ser avaliada pelo pediatra ou pelo neonatologista. Agora, quando a criança tem mais de um ano de idade, está perdendo peso, aí é onde a criança já começa a fazer exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, aí vem as questões das vermes, é outra coisa totalmente diferente. Mas bebezinho com menos de um ano, não é normal ele perder peso no início de vida, não. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada, ou a mãe não está tendo uma alimentação adequada, ou não está produzindo leite, porque, como a gente vai falar, o leite não sai sozinho do peito, para isso a mãe tem que comer, né? O leite não é produzido sozinho do peito, existe um processo para isso. Nosso corpo vive de comida, de nutrientes. Exatamente. Vamos lá para o terceiro ponto. Vai, professor. Estresse e nervosismo atrapalha a produção de leite? Mito ou verdade? Tá. Verdade. Verdade. Porque assim, isso é verdade. A amamentação, ela precisa ser um momento de satisfação para a mãe e para o bebê. Não pode ser uma amamentação num ambiente super barulhento, super confuso. O bebê ele tem que se sentir tranquilo, a mãe ela tem que se sentir também acolhida, porque ela está ofertando, ela está tendo esse vínculo com o bebê nesse momento. Então, o maior segredo nisso tudo é ter um ambiente tranquilo, ter uma posição tranquila. Às vezes tem algumas mães que preferem amamentar deitadas ou sentadas numa poltrona ou alguma posição mais diferente, mas tem que ser confortável para os dois. Quarto ponto, amamentar dói? É mito ou verdade? Não. Mito. Então, não é mito, é verdade? Nem é verdade. Não é mito e nem Incomoda! Incomoda, deve incomodar. Não sei, Vitor, no momento... isso aí. Isso é conforme a sensibilidade da mãe. Pergunta para ela isso aí. Eu não sei. Nos primeiros dias é comum a mama ficar muito inchada, o que a mulher relata, né, da questão que fica muito dolorida a mama. Fora esse período, normalmente a mulher não sente mais dor. Então, assim, logo que a criança nasce, ela vem, igual o professor Eduardo falou, ela vem em direção logo para amamentar. Então, ele procura o peito ali, procura aquela questão de sucção. E como a mãe não tem esse costume de amamentar, ainda mais sendo o primeiro filho, ou tendo um espaçamento muito grande entre uma criança e outra, ela vai sentir dor nas primeiras horas, nos primeiros dias. Mas depois vai sendo mais tranquilo. Vai sendo uma questão mais de hábito. Principalmente quando aquela mãe não tem aquele mamilo adequado para pega do bebê. Ou quando a mãe não tem aquela... ou a pega errada. Aquele mamilo, ele não é protuso, ele é plano ou ele é invertido, onde ela não fez exercício durante a gestação para que esse mamilo venha para fora se tornar protuso, para o bebê ter uma boa pegada, uma boa sucção. Aí, na ansiedade do bebê querer mamar, ele vai acabar mordendo aquele mamilo ali, ó, vai começar a fissurar. A mãe também fica nervosa, fica estressada, então gera um incômodo de dor, né? Geralmente gera um incômodo de dor, porque a amamentação, como o professor Vitor falou, não está sendo na posição correta, né? A amamentação ela tem que ser, como o Vitor falou, numa posição adequada para a mãe e para o bebê. Não é só para o bebê e para a mãe, tem que ser uma posição adequada para a mãe, para o bebê. Tem aquela questão do sutiã, que tem que ser adequado para o peito da mãe, né? Para o posicionamento do peito. Então, isso tudo favorece,
né, a questão de doer, de não doer, de incomodar, de incomodar. Tem mulheres que sentem prazer, assim, não, prazer emocional em dar mamar para o bebê, em dar o peito para o bebê. Tem mulheres que não, já sente dor, tem medo de dar, principalmente a primeira mãe, de primeira viagem, tem medo porque vai doer, dói, porque não está acostumada. Né? Agora, tem mães não, que já estão acostumadas, tem aquele prazer, aquele amor, né? Em dar o peito para o bebê. Agora tem mãe que não dá porque realmente incomoda um pouco, gera um pouco de dor. Uhum. Como preparar os seios para amamentação para não ocorrer fissuras? O Cristiane, os seios, geralmente, como a mulher deve preparar os seios para não ocorrer fissura, não só fissuras, né? Mas outras complicações que dá após o parto. O ideal é que, durante a gestação, essa mãe coloque as mamas ao sol pela manhã, hidrate a mama sempre, todos os dias, da melhor forma possível, hidratar com qualquer tipo de hidratante as mamas, tá? E usar um sutiã adequado para o crescimento da mama. Não adianta usar sutiã apertado, que isso só vai prejudicar a sua mama e o seu mamilo, deixar a mama evoluir naturalmente com o decorrer da gravidez. Se perceber que o bico em volta do mamilo está ressecado, que fica geralmente ressecado durante a gravidez, por causa daqueles tubérculos de Montgomery, que são aqueles pontinhos que dão na mama, geralmente no mamilo, geralmente fica ressecado. Você passa um hidratante ali durante a gravidez e o bico tem que ser apropriado para o aleitamento materno. Né? Tem que ser um bico apropriado, protuso, para fora. Aí tem vários exercícios que não vai fugir da live, se eu for falar aqui agora, vai fugir do nosso tema, da nossa abordagem. Tem vários. Eu não estou com nenhuma mama aqui para mostrar o exercício, eu também não vou expor o meu mamilo, né, aqui na live para poder mostrar o exercício. Né? Mas assim, se só botar a mama durante o sol, hidratar a mama e usar um sutiã adequado para a mama, você está favorecendo ao desenvolvimento da mama. Claro que a estria é normal, não adianta. As varizes que dão, os vasos de pequenos calibres que dão na mama é normal, não adianta. Vamos lá para um outro ponto. Silicone atrapalha na amamentação? Mito ou verdade? Como? Silicone atrapalha na amamentação? Mito ou verdade? Falei isso ontem na minha live com a cirurgia plástica. Mito. Mito. Não interfere em nada. Nem o silicone, não nem a incomoda. mamoplastia compromete a produção de leite. O que costuma interferir, na verdade, é o que a gente já falou anteriormente. É um ambiente mais agitado, é uma pega incorreta, é uma posição desconfortável para a mãe e para o bebê. Isso interfere, isso atrapalha na amamentação. Assim, E falar, né, Vitor? E falar que também não adianta só a mãe, o bebê, a família também em volta tem que estar toda estruturada, né? Exatamente. Toda estruturada, todo apoio do pai, da avó, do tio. Não adianta ela estar amamentando e a família toda estressada, gritando de casa igual a louca, e a mãe tem aquele momento de amamentação dela. E a mãe, assim, a gente acha que quando a criança nasce, toda a atenção é voltada somente para a criança. Então a mãe é como se fosse desculpa a expressão, ela como se ela tivesse ali somente para amamentar. Esquece a autoestima da mãe, esquece que a mãe tem um corpo, tem uma beleza a se cuidar, porque isso também interfere na amamentação. Isso pode ser uma questão de falta de atenção também, né, do parceiro para a mãe. Então, isso pode interferir, sim. Uma outra questão que o professor Eduardo já falou, que a gente já até respondeu, pegar sol nas mamas ajuda? Ajuda. Verdade. Super. O contato dos raios solares aumenta a produção da vitamina D, né? Não só para as mamas, mas para o corpo como um todo. Fortalece a pele do seio, ajuda a evitar e a cicatrizar as rachaduras no mamilo. Então, assim, fissura, rachadura, toda a questão ali de ferida na região das mamas. O sol, ele ajuda muito a cicatrizar. Uma outra questão que você falou é bom pontuar. Preparar a mama, né? Como você disse, a questão da hidratação. Depois que o bebê nasce, gente, esquece ficar passando hidratante na mama, cremezinho, esses cremes de farmácia. Por quê? Ali é um contato direto,
boca do bebê. Então, qualquer produto químico, qualquer produto que você for passar para tratar fissura, tratar rachadura, vai interferir na questão gastrointestinal do bebê. Então, o melhor tratamento é o sol, o próprio leite, né, que vai ajudar na Já cicatrização. cicatriza. O próprio leite ajuda na cicatrização. Fora que você usando produto industrializado na mama, além de você prejudicar as questões gastrointestinais desse bebê, ele vai ter uma doença infecciosa bucal chamada monilíase oral, que às vezes já tem pela própria amamentação, né? Porque fica ali, a mãe não limpa, então a criança tem essa monilíase oral conhecida como sapinho. E se você ficar usando produtos inapropriados durante a alimentação, foi um ponto muito importante que o professor Vitor colocou aqui agora, a hidratação das mamas com creme, com hidratante, com vitamina D, vitamina E, só é feita antes da amamentação. Isso se você previne algumas alterações no mamilo futuramente. Agora, durante a amamentação, não tem nada que passar na mama, a não ser tomar banho, mais nada. Agora, o próprio leite vai cicatrizar, o próprio leite vai melhorar a fissura. E se tiver fissura, não adianta que o pediatra vai falar assim, não, para de amamentar. Ele vai falar, amamenta. Ele vai falar, para de amamentar. Mesmo com o bico pendurado, ele vai falar, amamenta. Não para de amamentar. Que o leite é o melhor remédio para fissura. Exatamente. Vamos lá, o 8º ponto. Exige uma adaptação específica no cardápio da mãe para ela poder amamentar? Existe. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Então, a mãe, na verdade... Verdade? Eu tô acertando! Ela precisa ter um cardápio rico, né? Em vitaminas, verduras, legumes, cereais, mas pobre em fritura, alimentos condimentados, açúcares, muito sódio, né? O sal aí que as mães costumam colocar ali por cima da comida, produtos industrializados. A única ressalva também é leite e derivados de chocolate. Se a mãe comer isso em grande quantidade, pode causar cólicas ao bebê, né? Uma questão muito importante. Gente, eu trabalho na clínica da família, então eu faço puericultura lá, eu e com a outra enfermeira, né? Puericultura, para quem não sabe, é atendimento de criança sadia de 0 a 2 anos de idade, onde a gente avalia o crescimento, o aleitamento, a amamentação, quando iniciar a papinha, quando comer e quando não comer. E quando a criança desse período de idade apresenta algum tipo de alteração patológica, a gente caminha para o pediatra, né? E o que a gente recebe de crianças, presta atenção, de crianças com 2 meses, 3 meses, cheio de cólica, cheio de gases, com diarreia, e só a mãe... Aí eu pergunto para a mãe se você só está dando peito. Eu só estou dando peito e vermelho. Tem certeza que você está dando peito? Sim, só está dando peito. Mas o que você está comendo? Ah, feijoada, pizza, hambúrguer. Bebendo. Isso tudo... Bebendo, isso aí, isso tudo vai pro bebê. Outro dia de uma criança de 20 dias que a mãe estava colocando supositório porque a criança não estava evacuando. Exatamente. Ela mesma comprou na farmácia supositório de glicerina, colocou na criança, porque a criança não estava evacuando, mas você pergunta para ela, o que você está comendo, mãezinha? Né? O que você está comendo para estar interferindo na função gastrointestinal dessa criança? Aí você vai falar, ela acha ruim, não gosta não. Que você fale, não. Ou quando chega assim, meu leite é fraco. Aí, por conta própria, ela prepara aquela mamadeira de leite ninho para uma criança de dias. Já peguei esses casos assim também, que eu tenho um infarto ali, na hora. Vamos lá para um outro ponto. O tipo de parto interfere na amamentação? Não. Não, mito. Exatamente, não interfere. Tanto mulher... Professor Vitor, oi. Eu quero um brinde. Então tá. Porque eu tô acertando tudo. Tô contabilizando aqui tua pontuação. Vamos ver no final. Eu gosto de caneta, mas eu não quero essa caneta que tá aí, não. Pode deixar, vou lembrar. O tipo de amamentação não interfere.
tanto mulheres que tenham tido parto cesariana ou parto vaginal, né, que é o parto normal, ela tem o processo de amamentação mantido, tá? Não influencia em nada. O que pode influenciar no caso de mães com o tipo de parto, pode influenciar a questão da dor. A mãe pode estar mais sensível mediante ao parto, seja cesariana ou normal, e isso pode incomodar nas primeiras horas, né, nos primeiros dias de amamentação, mas não interfere É, na mas, produção de leite. mas aí a gente, como enfermeiro, vocês como técnico, a gente vai incentivar ela a amamentar, porque nós sabemos que amamentando, mesmo que seja parto distóxico, cesariana, via alta, eutóxico, via baixa, normal, nós vamos orientar ela a amamentar, porque isso vai ajudar na produção do hormônio ocitocina e o útero vai o quê? Evoluir, voltar para o tamanho normal. Mesmo ela achar, ai, tá doendo. Não, mas a gente vai orientar. Mãezinha, tem que dar mamar. O seu sangramento, que é o lóquios, após o parto, vai diminuir, o seu útero vai diminuir, você tem que dar mamar para a criança, né? Tem que dar mamar. E uma coisa importante não existe hora para a criança mamar, tá? É a hora que ela quiser. Calma aí, segura aí que a gente vai falar. Ah, é? Aí. Ó, vamos Desculpa. lá. 10º ponto. Acelera a perda de peso da mãe. Amamentar. Hã? Amamentar Que? acelera a perda de peso da mãe. Acelera. Ela perde peso mais Verdade. rápido? Perde. Perde. Ó, uma Perde. informação Eu tô muito... com medo de errar isso. Não, A pessoa errar um negócio desse. Uma informação importante, ó. Mantendo uma dieta rica e balanceada, a mãe que amamenta de maneira exclusiva nos primeiros 6 meses volta rapidamente ao seu peso normal. Já que o corpo, olha, preste atenção, hein? Já que o corpo gasta cerca de 700 calorias todos os dias somente para produzir o leite do bebê. Então, 700 calorias é quase meia hora de esteira, 40 minutos. Então, a mãe, ela produz o leite, ela perde calorias só nessa produção. Então, quanto mais o bebê suga, quanto mais o bebê é amamentado, mais a mãe gasta caloria voltando ao seu peso ideal. Então, quando a gente pensa assim, esses famosos, quando têm filhos, e logo depois, quando aparece nas notícias, aparece com um corpo até melhor do que antes da gravidez, e é verdade. Porque, assim, uma mãe que amamenta exclusivamente, ela volta muito mais rápido, né, para o seu corpo. O seu peso. Primário, né, para o seu peso de início, e até perde até um pouco mais do que ela estava precisando. Outro ponto, a criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas? Isso é mito ou verdade? A criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas? Eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Mito. Acertei? Acertou. Se eu errar, você fala errou, tá? Tá. Por que ela não precisa ter essa regra? Você sabe responder por que ela não precisa ter? O bebê, ele precisa ter o quê? Uma livre demanda, né? O bebê, ele precisa ter uma livre demanda. Mamar a hora que ele quiser. A gente não pode especificar, olha, estipular horário. Vai mamar 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 6 da noite. 8 horas eu vou dormir e depois, quando eu acordar, eu vou amamentar. Não, é livre demanda. A cada vez que o bebê quiser ser amamentado, sentir fome ou esboçar isso, né? De alguma maneira, porque você, como mãe, você vai já suspeitar e já vai, assim, criar uma rotina de amamentação. Você vai ofertar o peito para o seu bebê. Então, assim, não se deve estipular horários ou períodos de amamentação. Eu devo deixar o meu bebê quanto tempo? Meia hora no meu seio? 10 minutos? 20 minutos? Não. O que a gente deve fazer, o próprio bebê, ele vai te dizer, na verdade, né, com estímulos e com sinais, que ele já está cheio. Então, você vai perceber que aquele bebê já teve aquele tempo dele de mamada. Ele já teve aquele tempo de oferta e de livre demanda. Você não precisa tirar a força. Isso aí que o Vitor falou é muito importante. Não existe hora para o bebê mamar, é a hora que ele quer e o tempo que ele quer.
né? A única coisa que a mulher tem que ter é a intercalada das mamas, né? Se começou na direita, vai para a esquerda e termina onde começou. Nunca só oferta uma mama, se você ficar com o peito assim, Sim, ó, um maior do que o outro, porque você só dá esse achando que esse só produz leite. Claro, porque se só dá esse, você não dá outro. Então, a produção de leite é de acordo com a mamada. Então, a mamada tem que ser intercalada, esperar esvaziar o leite todo, esvaziar o leite todo. Não é puxar o bico da boca do bebê, porque entra da cólica, você colocar o dedo midinho ali, tirar a boquinha do bebê, guardar o peito e ofertar outra mama. Acabou essa? Termina na outra. Ou não, terminou nessa? Ótimo, você vai começar a próxima mamada no outro, na outra mama, não na mama que você começou anterior. Se você deu a direita agora, termina na esquerda. Na próxima você dá na direita, termina na esquerda, e assim sucessivamente. exatamente. Vamos lá para o Fica com a mama décimo torta. terceiro A ponto. Muluna aí falando, fica com a mama torta. Fica. Ó, amamentar aumenta os seios, mas os deixa caído e flácido. Amamentar aumenta o seio e deixa ele caído e flácido. Mito ou verdade ou nenhum dos dois? Eu estou em dúvida nessa questão. Vamos Eu lá. acho que é verdade. Então, não é mito e nem é verdade. É Não. imparcial. Isso varia conforme o corpo da mulher. Existe uma tendência, né, dos seios ficarem mais flácidos, mas não é pela amamentação. Ó, pelo próprio excesso de mudança do corpo que acontece durante a gravidez, ou seja, aquela mulher que vai produzir bastante leite, né, durante o processo de gestação, os seios vão alterar, né, que são sinais comprovados, sinais de certeza da gravidez, eles vão alterar. Então, quando o bebê mamar, quando o bebê se amamentar, ele não vai cair por conta da amamentação. Também não é uma regra, os seios vão ficar maiores do que antes da gestação. Há casos de mulheres que chegam a ganhar 2 ou 3 números no sutiã depois de amamentar. Mas também é comum o inverso, elas diminuírem 2 ou 3 números e ficarem com seios menores. O que acontece? É a mesma coisa do efeito sanfona. Aquela pessoa que come, 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 aí fica com 100 quilos. Depois ela vai, faz uma dieta, perde 30 quilos, fica com 70. Depois ela come, come, Fica come, meio fica com flácida. 150 quilos. Então, assim, a pele, ela vai perdendo colágeno, ela vai perdendo a elasticidade. Então, assim, conforme você... Mas, Pode falar. mas aí também, assim, é aquela questão que a gente falou lá no início, né? A mulher não pode deixar de amamentar achando que o peito vai cair, Exatamente. né? Eu acho que a questão do cuidado com a mama é muito primordial antes da amamentação, porque isso favorece muito. Claro, gente, a mama vai aumentar de tamanho, vai aumentar de tamanho. Pode ter uma queda parcial da mama? Pode ter uma queda parcial da mama pela amamentação. Ah, pode ter flacidez? Pode ter flacidez. Claro que a sua mama não vai ser normal como era antes de você ter filho. Sim. Óbvio que não, né? Claro que vai ter uma diferença aí, não vai ser 100%, mas também você tem que ter todo o cuidado com a mama, para que a mama se torne uma pele adequada, já que você sabe que ela vai crescer, vai ter produção de glândulas, de leite, a hidratação é muito importante, né? Muito importante. Obrigada, André. Nós estamos duas feras juntas. Eu sou o tigre, ele é o leão, tá? Então, aí você tem que entender que tem que cuidar um pouco da mama durante a gestação para que isso não venha a ocorrer. Né? O que muitas mulheres ficam achando, né? Fica com a autoestima muito baixa, gente. Durante a amamentação, fica com a autoestima muito baixa. Ah, meu peito vai cair, eu não vou amamentar, meu peito vai cair. Não vai cair. Isso é de acordo com o que você vai cuidar da sua mama. Tem que ter um cuidado com a mama, uma hidratação com a mama. Né? O segredo realmente é amamentar livremente, o sutiã é adequado, tem que usar todo o preparo, a posição para amamentar, de qualquer jeito que você amamenta. Então tem que ter todo o cuidado com as mamas, que você vai pedir essa orientação lá no seu pré-natal, que você estiver fazendo pré-natal, pede essa explicação que você vai ver.
e eles vão te orientar da melhor forma possível, entendeu? Exatamente. Vamos lá para um outro ponto, porque o nosso tempo já está corrido. Quanto? 49 minutos, para a gente poder salvar a nossa live aqui. Eu tenho 4 para você aqui, tá? Então tá. Qualquer coisa a gente interrompe, salva e depois entra de novo. Eu tenho 4 para você aqui, de mito e verdade, tá, querido? Então vamos lá. Tu só tá jogando em cima de mim, hein? Manda uma aí para mim, então. Tá, vou mandar para você. Você quer uma fácil ou difícil? Eu fui legal com você. Vai lá. Até o 6º mês de vida, não é necessário fornecer outro alimento ao bebê? Mito ou verdade? Verdade. O leite ele é rico tanto em líquido, né? A questão da água, que os avós falam, vamos dar um pouquinho de água, vitamina, vamos dar um suquinho de laranja, vamos dar um chazinho para acalmar esse bebê. Não, o leite ele já é composto e completo, é uma alimentação mais completa, na verdade, e ela não precisa ser interferida com outro tipo de alimento, nem líquido, nem sólido, nem pastoso. Então, o leite até os 6 meses é exclusivo e completo, sim. Isso. Outra, manda aí. as mamadeiras e chupetas podem interferir no aleitamento materno? Mito ou verdade? Super verdade. Por quê? O bico da mamadeira, né, e da chupeta, ele é muito diferente. É um bico mais preparado, sai mais quantidade de leite. O bebê, dependendo da mamadeira e da marca, ele não precisa fazer tanta força, né, na sucção. Então, assim, é diferente. Quando você é uma mãe que começou no peito, aí no meio lá por volta de 3, 4 meses, bota a mamadeira ou até antes disso, e depois você quer voltar para o peito de novo, vai haver uma confusão de bico. Então, assim, o bebê ele vai preferir o quê? Voltei. Ficar ali dormindo, mais tranquilo, somente com o líquido, né? Transpassando pelas vias dele, ou ele vai preferir ficar sugando, tendo aquele movimento de sucção, né? Respirando ao mesmo tempo e deglutindo, do que ter uma questão mais facilitada, né? Por conta da mamadeira e da chupeta. Então, é super verdade. Interfere na amamentação. Vamos lá, deixa eu mandar uma pode mandar uma para mim. Manda uma, ó. Essa é clássica, hein? Cerveja preta e canjica aumenta a produção de leite? Aumenta. Aumenta a produção de leite. Mito verdade. ou verdade? Verdade, aumenta a produção de leite. Isso não é mito. Então. Ai, Vitor! Ó, é mito. Cerveja preta Aê. e canjica, ela não vai aumentar a produção de leite. Eu achei que ia aumentar. A minha amiga deve ter da cerveja preta. Na verdade, o que aumenta a quantidade de leite é a mãe se alimentar bem, é a mãe beber bastante líquido. Por quê? Bastante líquido. O que tem na canjica e na cerveja preta em comum? Não. Água. Líquido. Né? Água. Então, a mãe... Eu tava chutando, Vitor. Eu sabia que era mito. Claro, eu tava chutando. Né? Óbvio. Ela vai beber bastante leite para produzir leite. Na verdade, ela vai beber bastante água. Bastante líquido. Vai ter uma alimentação regrada para ela poder produzir mais leite. Manda uma aí. Essa aqui é boa. O leite materno pode ser armazenado em congelador? Verdade ou mentira? Mito ou verdade? Verdade. Pode. Acertei? Acertou. Ó, por que pode ser armazenado na geladeira? A mãe vai fazer a ordenha, né? Do seu leite, porque tem aquelas mães que pensam assim, produzo muito leite e o meu bebê não mama tanto. Então o leite fica... Para quem não sabe o que é ordenha, gente, é colocar a bombinha, tirar o leite do peito e botar na chuquinha. Porque tem gente aqui que não é da área de saúde. Então ordenhar, você igual
puxar, tirar o leite e botar na chuquinha. Vai, professor. Voltando assim, grosseiramente falando, é igual assim, ordenhar leite da vaca mesmo, manualmente. Hoje em dia, as mulheres elas já usam as bombinhas. Mas manualmente é dessa forma, é você pegar a mama e fazer aqueles movimentos, né, de ordenha mesmo. Movimento em C, ó, em Isso. C, em Lua ou em C. Aí, como é que é feito esse armazenamento? A mãe vai pegar um vidro, né? Um pote de vidro com tampa, vai esterilizar esse pote. Como é que é feita a esterilização? Ela vai, na verdade, ela vai ferver isso em água. Depois ela vai colocar com a boca para baixo, para poder escorrer todo tipo de água ali, de líquido, e ela vai armazenar ali. Agora, professor, vou repassar a pergunta. Por quanto tempo? Mônica, peraí, Mônica, essa garrafinha aqui quem me deu foi o professor Vitor. Sério, foi ele que mandou para mim pelo correio. Linda, né? Ele sabia que eu gostava do Mickey. Aí, ó, já é um brinde já. Já mandei antes da live. Vamos lá. Vai. Por quanto tempo que o leite ele pode ser armazenado no congelador? Por quanto tempo o leite pode ser armazenado no congelador? Ai, Vitor, você é enfermeiro mais de ginecologia do que eu. De obstetrícia. Tem opção? Vamos lá, vou te dar a opção. Uma semana, Vai. 15 dias ou um mês? Uma semana. Então, varia, ó. Varia de uma semana a Ai. 15 dias. Por quê? Se eu sou uma mãe, por exemplo, eu peguei um pote de maionese desses de 1 litro, vamos supor assim. Aí eu vou ordenhar. Ordenhei, não enchi o pote todo. Botei ele lá no congelador. Depois, eu estou produzindo mais leite, quero ordenhar. Eu posso colocar no mesmo pote? Posso colocar. Porém, a partir do momento que eu descongelo em banho-maria esse leite e conservo ele na geladeira, ele só tem a validade de 12 horas. Mas se eu, por exemplo, encher Colocar no congelador. um pote, né, um vidro, com até a metade e vou armazenar, ele congelado, ele tem a validade de uma semana a 10 dias. E o que é importante a gente fazer, né? Eu entendi você perguntando na geladeira. Ah, não. Eu não entendi você não. perguntando. Eu não entendi você, né, gente? A gente entendeu ele falando geladeira, não congelar o leite. Ó, o que é Né? importante Sabe que o professor Vitor gosta de pegadinha. Pegadinha. Meus alunos sabem. Ó, o que é importante também a gente fazer é identificar e colocar lá a validade. Por exemplo, se eu ordenhei hoje, dia 6, eu tenho que colocar o período, né? Se eu coloquei na geladeira ou se eu vou colocar no congelador, identificado o dia que eu ordenhei e até quando vai valer esse leite. Porque se for uma mãe que já está voltando ao seu processo de trabalho e ela quer continuar amamentando, ela vai fazer esse processo de ordenha. Então, ela vai armazenar, ela vai ter um banco de leite na sua casa. Então, assim, essa questão da identificação, né, de validade e das outras questões é muito importante. Professor, o Instagram está indicando aqui que a gente tem 2 minutos apenas para encerrar essa live. Então, a gente vai encerrar agora. Eu vou salvar essa live, vou deixar salvo no IGTV do curso, né? E depois a gente entra de novo para a gente poder fazer o fechamento, ok? Tudo bem, professor Vitor. Eu vou guardar aqui mais para você. Então tá, daqui a 2 minutos a gente Tchau, volta, hein, galera? Beijo. Beijo.